Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, Game Designer da Monolito Studio, e estou aqui com o sempre amigo do coração, Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E, John, com quantas cartas se faz um baralho? 52, para ser mais exato. Olha só, Pra você ver que eu sei, né? estudou, hein? Ah, que porra, eu sou truqueiro velho, né? Não tem jeito. Muita faculdade, né? Muito jogo de pôquer também nessa vida aí, pra saber que são 52. Bom, Pedro, mas hoje a gente não vai falar de truque, nós não vamos falar de poker, a gente vai falar sobre card games. E é por isso que a gente está aqui com dois especialistas de card games, os nossos amigos Lucas e o nosso amigo Manja, para falar sobre card games, o seu universo do card games e principalmente como fazer um card games, como balancear um card games, que é a pergunta que a gente está tentando responder nesse podcast hoje. Mas, antes de tudo isso, eu quero apresentá-los, né? Primeiramente, Lucas, tudo bem, cara? E aí, tudo bem? Eu sou o Lucas, também você pode me chamar de Pitcher. Sou game designer atualmente trabalhando na TEPS. Porra, legal demais, cara. Você contou que você trabalhava na Hoplon antes, aí conta um pouquinho pra gente. Então, onde você já passou? Falando um pouquinho da minha história, antes da TEPS eu trabalhei na Hoplon, trabalhei lá desde 2012. Porra, bastante tempo. Bastante tempo. Para falar sobre todos os projetos, acho que ia levar bastante tempo, mas eu passei desde o Taekwondo até o Heavy Metal Machines e peguei o finalzinho aí onde eles começaram a migrar para o mercado mobile também. Porra, muito foda, muito foda. Aí, o ano passado eu vim para a TEPS. Porra, a gente tá zoando todo episódio aqui, que quando a gente chama alguém da TEPS, a gente tá tentando terminar o álbum de figurinhas da TEPS. Então, mais um álbum quase sendo completado aí. A gente tá tentando zerar pelo menos os game designers. Já estamos zerando, né? O álbum de figurinhas Game Designers do Card Guardians, a gente sempre está completando aqui. É verdade, já passou por todos, né? Bom, mostra o quanto foda que é o jogo, né? Bom, e nós temos também nosso amigo Manja. E aí, Manja, tudo bem? E aí, beleza? Eu sou o Matheus, mas todo mundo me chama de Manja. E eu sou um game designer mineiro que mora em São Paulo. E eu vim pra cá, eu trabalhei no joguinho tipo do Cobra Kai. Na época, bem action, assim, mas eu sempre fui apaixonado por card games, desde Yu-Gi-Oh!, Pokémon e tudo mais que vem vindo aí, Magic. E aí, mais pra frente, eu fui pra Octagon trabalhar no Magic the Gathering Puzzle Quest. Trabalhei um tempinho lá, foi bem da hora. E ano retrasado, fui trabalhar na TEPS, no Card Guardians também. Foi bem da hora. Massa, que legal, gente. Antes da gente começar, eu quero já tirar esse elefante da frente, né? Então eu quero saber de você também, viu, Pietro? Card game favorito de cada um deles. Vamos lá. Começa com você, Pietro, só pra colocar fogo no parquinho, vai. Yu-Gi-Oh! Mentira. Porra, não fala mal do Yu-Gi-Oh! Não. Não, mas o que define um card game, né? Eu acho que pra mim é o mais recente, o Marvel Snap. Não engajei tanto tempo, já dropei do jogo, não gastei muito dinheiro nele, mas eu gosto do que foi feito. Por isso, então, é o que tá mais fresco na minha cabeça. Marvel Snap tá no palio. Massa. E aí? Quem se atreve a falar? Pitcher, fala aí, qual o seu... Hoje, né? Claro que eu imagino que isso aí deve mudar todo mês, né? Mas card game favorito de hoje. Muda bastante, né? Eu acho que o Marvel Snap também, quando eu comecei a jogar, eu me apaixonei rápido por ele, mas também eu acabei dropando recentemente. E agora que passou um pouco esse começo, assim, dele, aí a gente começa a ver um pouquinho mais do meta, da progressão do jogo, e a gente começa a olhar um pouquinho com um olhar mais crítico, né? Mas o meu card game favorito, que eu ainda volto e meia instalo e jogo, é o Legends of Runeterra, da Riot. Ah, que legal. Sim, Eu adoro sim. as campanhas single player deles, a parte multiplayer sempre que lança expansão, eu volto lá para conhecer as cartas novas. Boa. Manja, vamos lá. Algum diferente, a mesma coisa?
Além do Card Guardians, eu gosto. É, boa, já viu? Eu sou muito fã do Gwent, o Gwent que veio sem ser o Gwent do jogo, né? The Witcher 3 mesmo, o Gwent que veio depois. Eu gosto muito do balanceamento dele, eu gosto muito da estrutura de turnos dele, foi o que eu mais consegui jogar feliz, Uhum. assim, então eu acho ele muito foda. Porra, que legal, que legal. Eu vou falar o meu, mas aí já vem a primeira pergunta, né? Linkada um pouco com a minha decisão aqui. O meu card game favorito é o Slay the Spire. Eu acho que ele é um card game assim que ele é diferente dos outros, né? Ele tem toda essa pegada de roguelike. Eu acho que, bom, o Card Guardians que vocês trabalham tem, imagino eu, né, muita referência ali do Slay the Spire. E eu, quando joguei, eu acho que dos poucos que eu joguei, né? Eu joguei algumas coisas de Hearthstone, brinquei um pouquinho com o Magic, mas eu acho que o Slay the Spire me pegou mais, principalmente por esses motivos, né? O motivo do roguelike, o motivo também de ser muito fácil de você entrar dentro da partida e tudo mais. Mas, dado que é o Slay the Spire o meu jogo favorito, eu queria saber de vocês, né? O Slay the Spire vocês consideram ele um card game? E o que define um jogo ser um card game? Bom, é um jogo com cartas e você joga cartas, né? Eu acho que definitivamente ele é um card game. O Slay the Spire, ele meio que... Ele não criou o gênero de roguelike deck builder, né? Mas ele é o que certamente popularizou e trouxe aí para os holofotes e muita gente começou a se inspirar neles, né? Inclusive, Card Guardians é um jogo que é fortemente inspirado nele. E acho que é isso. Aí o que define um card game, eu acho que é um jogo com cartas. Não sei se vocês consideram truco um card game, mas um jogo com cartas eu acho que é o mais simples, a definição mais simples. Para mim, o que define bastante um card game, o Slay the Spire, obviamente, para mim também seria, é toda a estrutura de gameplay, né? Tipo, se você consegue construir jogadas entre N cartas. Então, você joga uma cartinha que ela vai preparar uma estratégia, depois você joga uma outra cartinha que vai dar suporte a isso, e outra cartinha que vai resolver aquilo em algum momento, né? Acho que, pelo menos para mim, é isso que eu levo como card game. Bom, e é aí que fica meio dúbio pra mim, né? Eu imagino que também não deve ter um cara que bateu o martelo e falou isso aqui é card game, isso aqui não é card game, mas fica dúbio pra mim se vocês, como game designers de card games, se vocês consideram, por exemplo, The Mind um card game, ou sei lá, Gato, Cobra, Queijo, Pizza um card game, sabe? Esses tipos de coisa. Quando vocês estão fazendo, existe uma distinção entre esses joguinhos que não necessariamente é a carta mesmo, né? A carta foi uma ferramenta que a galera utilizou para utilizar o jogo, mas a carta não é o centro, eu sinto, né? Por exemplo, no The Mind. Poderia ser um monte de dado, sabe? Com vários números, sei lá, tô chutando qualquer merda aqui. Esse tipo de coisa. Como é que vocês fazem essa distinção? Existe essa distinção? Sei lá, existe. Eu sei que usa-se muito a palavra deck building, né? Que também é uma outra afiliação ali para o card game. Como é que vocês pensam em relação a isso? Esses joguinhos, sei lá, Hidden Leaders, jogos de tabuleiro no geral, que a galera fala, né? Eles são card games para vocês ou não? É realmente uma outra coisa, só que também usa a ferramenta de cartas. As cartas, elas são um meio de representar o jogo, né? Então, você vai encontrar tags de card game para isso, mas eu não acho que eles são considerados pela grande massa card games, né? Eu acho que é só um método de como que você organiza, como que você escolhe as ações e tudo mais, né? E isso é uma vantagem para eles, né? As pessoas estão jogando, às vezes, algumas pessoas devem se afastar, não, jogo de cartas, tal, e isso deixa eles mais casual nesse sentido. Eu acho que mais pessoas acabam aceitando jogar esse tipo de jogo se não tiver essa tag, né, card game dele. Pode crer, né? Deixa mais soft, né? No geral, a galera gosta muito de usar cartas como um signo, né? É uma representação muito simples de uma ação, de um combate ou de alguma situação, né? E aí eu tô com o Pitcher nesse sentido, né? Usando como signo, eu já não puxaria tanto assim pro lado do card game, e mais nessa outra estrutura a nível de estratégia e afins. E falando também um pouquinho sobre como a galera enxerga cartas no geral, né?
se você pesquisar jogos de carta na Play Store, não vai aparecer os card games que a gente está falando, em alguns casos, né, dependendo do seu histórico, né, e afins. Isso é bem interessante, né, porque o público geral não joga tanto assim, né, o público bem mais casual assim. Uhum. Eu acho interessante o que vocês estão falando, porque isso demonstra que tem um certo nível de complexidade em cada jogo, né? Então a gente pode considerar várias coisas card games, mas o metagame aliado a eles, e quando eu falo metagame, eu não estou mencionando só uma camada de metagame, né? Mas estou falando, por exemplo, você construir um deck, ou ser um jogo tão casual quanto Slay the Spire, ou o Marvel Snap, ou, sei lá, truco. Então, tudo que vem por trás do jogo, a gente olha para essa complexidade, né? E eu ia perguntar para vocês agora, já entrando um pouco num ponto de balanceamento, se existe esse nível de dificuldade quando a gente fala de balanceamento, porque de card game, né? Porque vamos lá, vou pegar dois extremos aqui, jogos que têm complexidades diferentes. O jogo do mico e tem o Magic the Gathering, que provavelmente alguém ouviu a gente falar os nossos jogos preferidos e pensou, como não saiu Magic the Gathering? Mas vocês entendem que para um balanceamento de jogo muda a dificuldade? Tipo, o que é que muda, sabe? Por que o mico talvez seja mais fácil balancear do que o Magic? Muda muito. Eu acho que o lance, assim, às vezes, só trazendo um ponto de reflexão, assim, às vezes simplificar muito um jogo pode deixar o jogo mais difícil de balancear, né? Porque você tem menos recursos, ele deixa menos complexo, é claro que aí as regras ficam mais simples, é mais fácil das pessoas entenderem, tem uma barreira de entrada menor, mas para quem está fazendo, às vezes, com menos recursos para mover e tentar balancear o jogo, às vezes fica um pouco mais complexo, porque tem poucas variáveis, né, para você mexer. Então, só trazendo esse ponto. Aí, Manja, não sei se tu quer comentar mais do Magic, especificamente, que você conhece mais. O Magic é extremamente complexo, né? E aí o jogo vai crescendo de um certo ponto que acaba ficando muito difícil. E aí, em algum momento, você tem que simplificar alguns ideais, né? Tipo, o que que significa essa carta ser rara? O que que significa esse negócio que tem muitas condições? Então você também encapsula, né, as informações para tentar facilitar esse balanceamento no geral, né? Mas tem isso que o Peter comentou também, né? Se o jogo é simples demais, aí uma outra coisa que o Peter costuma falar também acaba sendo um cobertor curto, né? Você puxa de um lado ali, ele acaba valendo muito mais do que você queria, você puxa do outro, você estraga do outro lado, então tem N níveis. Só querendo trazer um pouco, falando um pouco do Card Guardians. O Card Guardians é um jogo que a proposta dele, a gente trabalha para trazer ele para um público mais casual, mas sem perder a complexidade, a estratégia e o deck building de um jogo roguelike que nem o Slay the Spire. E aí, nessa simplificação, a gente tem um grande desafio na hora de balancear o jogo, que é as cartas elas não têm custo de mana para jogar. Tudo é igual, né? Tudo é igual. Então, isso é um parâmetro de balanceamento que a gente tem que não tem a mais. Então, aí a gente tem outros, né? Tem raridade das cartas, aí tem adicionar cartas do baralho, tem a força de ataque, mas aí não tem a mana, por exemplo, para cobrar mais do jogador para ele gastar. Então, a gente tem que lidar, às vezes, com drawback, né? Então, usa uma carta, mas aí você toma um debuff, né? A carta é muito forte, mas você toma um debuff. Então, a gente tem outras maneiras que a gente tem que ficar lidando com isso. Eu vi lá que tem a opção, você tem a carta muito top, mas você só pode usar uma vez ela por rodada de batalha, né? Digamos assim, por luta, né? Então, porra, ela morre, ela queima, né? Digamos. É outra maneira, né? Imagino que vocês... É isso, você tem que mexer as outras variáveis, dado que você não tem uma variável muito tradicional para mexer, né? Exatamente. Ok, vocês estão aí, já estão desenvolvendo, imagino que já faz um tempinho que vocês estão desenvolvendo o Card Guardians, e aí a gente tem algumas perguntas que são referentes a eles, mas também eu acredito que funciona muito para todo esse universo de desenvolvimento de jogos
de card games, né? Sobre balanceamento principalmente. E aí eu queria entender com vocês como é o processo de desenvolver isso, né? O que vocês fazem e qual é o primeiro foco, né? Qual é o foco principal quando vocês vão tentar balancear um card game, por exemplo? O que vocês pensam quando, sei lá, vou adicionar uma carta nova? O que você precisa levar em consideração para também manter as coisas, digamos assim, todas organizadas, né? O que eu preciso fazer para... Qual é o foco principal? Essa é a pergunta, quando você for criar um card game. Bom, acho que eu vou começar falando, aí, mas, por favor, complementa qualquer coisa, mas eu acho que o ponto que você trouxe agora, na sua pergunta, é importante enfatizar que é o foco, né? Acho que tem muito a ideia de entender o que você quer ao introduzir uma carta, ao fazer o balance de uma carta, né? Qual o objetivo no momento que você está pensando nisso. Então, o nosso objetivo, a gente fez até um grande balanceamento no jogo recentemente, e o objetivo é sempre tentar trazer uma maior variedade de opções para os jogadores, e não deixar sempre, às vezes tem um meta muito forte, tem uma carta que está desbalanceada e tal, então a gente usa alguns pilares na hora de tomar essa decisão. Então, um deles é a percepção dos jogadores, percepção da comunidade, se tem a galera que está achando uma carta muito chata ou muito forte, a gente leva isso em consideração. Tem os dados, né, as informações que a gente normalmente olha para validar essa hipótese de que uma carta está forte ou fraca, a gente olha e vê, essa carta aqui, essa combinação de cartas aqui tá muito forte, ou ninguém escolhe, tá muito chata, né? E aí a outra é essa questão do objetivo, né? A direção, o que a gente quer introduzir no jogo, a gente quer introduzir um meta novo, e aí é meio que uma mistura desses três, aí você escolhe o que fazer, né? Essa avaliação que você falou, né? Principalmente, o meta tá ali combinando essas três cartas, elas geram uma combinação muito forte, ou tá muito chato de jogar se eu uso isso aqui. Como vocês fazem essa avaliação? Tipo, vocês analisam os dados para ver, ninguém tá pegando essa carta. Como é que é o processo disso que eu falei, né? Desse tirar, colocar coisas, modificar essas coisas? Essa é uma das formas de fazer, né? Analisar e ver, essa carta aqui, ela está sendo usada muitas vezes, ou essa carta junto com essa carta junto com essa carta, né? A gente vê bastante em jogos TCG e até outros card games também, quando a galera pega a carta e mostra, 55% dos decks desse campeonato usaram tal carta, né? Aí, e isso é uma forma de você se informar de o que está rolando ali, né? E não necessariamente isso é bom ou ruim, né? Tem que ter um pouco de crítica em cima desse ponto, porque em card games tem muitas cartas que são chamadas de staples, né? Que é a carta que vai estar em todo deck. Porque ela é útil, porque ela é divertida, e se ela não está quebrando o jogo, se ela não está atrapalhando o seu progresso, atrapalhando o jogo de uma outra pessoa, ou a economia, enfim, qualquer outra coisa nesse sentido, às vezes é legal ter isso, pelo menos para a galera ter uma base interessante na hora de construir, né? Vocês estão comentando isso, e aí eu fico pensando aqui, né? Sobre atualizações e tal, mas durante o gameplay, normalmente num card game, seja ele, por exemplo, o Buraco, ou seja ele o Magic, eu não tenho muita informação do que o meu jogador à frente tem nas suas cartas, né? No Buraco, eu sei o que tem no baralho dele, mas no Magic, não necessariamente eu sei o que tem no baralho da frente. Como é que vocês balanceiam também, garantindo que essa assimetria de informação aconteça, e também o longo prazo, né? Porque, por exemplo, eu posso criar um deck que ele seja, tipo, criar uma fórmula que ela seja muito, tipo, se você usar essas cartas, você vai sempre vencer, não importa o que as pessoas façam. E o Magic, ele fica relançando e relançando coisas para evitar isso daí. Então, como é olhar para isso, Manja? Deixa eu pensar. Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu acho que quando você traz isso para um gameplay de cartas assimétricas, né? Cada jogador pode ter cartas completamente diferentes na mão. Os dois não têm essa informação, então é meio que ganha quem conseguir se adaptar bem
Ganha quem montou um deck que consegue lidar com possíveis counterplays, né? Então, você não vai montar um deck, um Glass Cannon, né? Tipo, ou eu mato ou eu dou um dano e morro. Um counter e perco, né? Então, dar ferramentas para o jogador lidar com com azar, né? Ou com colocar estratégias que counterizam, mas não totalmente, né? Que tenha respostas, e aí falando especificamente de card games, tem toda a aleatoriedade de as cartas que tu vai vir na mão, as cartas que tu vai conseguir comprar no deck. Se fica, os dois jogadores têm que ter a sensação que eu posso ganhar essa partida durante boa parte da partida, né? Se começar a partida e ele já vê que vou perder, não parece um jogo muito balanceado, não parece um jogo muito divertido. Então, essa aleatoriedade toda e essas diversas opções que eu posso jogar para me defender ou para dar uma resposta para o jogador é o que deixa esse tipo de jogo divertido. Sim, e a nível da abrangência das cartas, né, da quantidade de cartas diferentes que tem, de builds que você consegue fazer, o meta, né, digamos assim, ele vai se balanceando de um certo ponto, né? No Pokémon, recentemente, tem um deck que tá ganhando quase tudo lá, que é o deck do Lugia. Aí tem o deck do Lugia e o deck do Mew, que estavam no highlight, né? E aí, em algum momento, alguém fez um deck muito louco com o Mewtwo, e começou a ganhar um monte de partida, porque o meta foi se adequando de uma forma que abriu esse espaço ali, né? Então, quando você está balanceando as cartas e fazendo o design delas, é interessante que você também crie outras que proporcionam estratégias emergentes, né? Alguma grupinho de cartas que no início pode não ser tão interessante, mas em algum momento pode ter alguma outra interação que vai fazer com que isso seja relevante. E aí isso cria esse balanço, né, do que está forte em um momento e o que está fraco em outro. Não, eu só ia comentar, pegar o gancho que o Manjo falou sobre cartas que têm bastante sinergia entre elas, mas cartas que têm uma sinergia mais abrangente ou talvez façam ponte para outras estratégias, né? Então, raramente você vai, nesses jogos mais competitivos, você vai ver um deck que é totalmente focado em uma única estratégia, que se o outro cara tiver um counter, anula 100%, né? Então, é só trazendo esse lance, assim, cartas são mais genéricas, que funcionam em vários arquétipos, ou cartas também que fazem ponte para outros, assim. Uhum. Normalmente isso é bem importante para trazer variedade. Vocês estavam falando rapidinho, né? Comentaram rápido sobre o meta, né? E eu queria entender um pouco sobre isso também, sobre o balanceamento e o meta, né? Que eu acredito que é uma coisa até que intrínseca, sempre se ouve falar disso no universo de game design e de card games. Qual é a opinião de vocês sobre isso, sabe? O metagame ali, o meta que é criado, isso é bom ou é ruim para o game design de um jogo de carta? Metagame se diz no sentido de economias, sistemas laterais ou Não, no nível, tipo assim, é o que você comentou, porra, criei ali o mais o forte, né? mais forte, exatamente, né? Pô, é o que você comentou, o baralho do Lugia tava muito forte e tudo mais, e a galera tá tendo que, sei lá, pensar como jogar contra o baralho do Lugia, fazer o counter dele, né? Isso Uhum. para vocês, isso primeiro, é pensado como quando vocês desenvolvem, ou é realmente uma coisa que acontece que um jogador percebeu que juntando isso com isso gera esse baralho muito forte? Como é que é a experiência dele e como é que vocês tratam isso? Se isso realmente é uma coisa que vocês levam em consideração e vocês tentam mudar rapidamente? Como é o game designer quando você percebe que tem um metagame dentro do seu jogo? Normalmente a gente não quer que tenha uma coisa muito específica que seja muito forte, né? Mas a gente quer que tenha dinâmicas interessantes, né? Então acontece de você criar alguma carta, um conjunto de cartas que você sabe que aquilo vai ser muito forte e provavelmente muito usado. Pode ser até que não seja, mas você vai planejar dessa forma. Uhum. E aí depois é mais a nível de análise, né? Se tá performando de um jeito legal ou não, né? Quando você olha para TCGs e afins, você tem um meta, muitas vezes é lucrativo, porque a galera faz uma carta que vai ser bem forte, e aí a galera vai querer comprar, e as cartas sobem muito de preço, né? Uhum. Então tem essa dinâmica do lado de lá.
Mercadológica, né? Então, tipo, até tem um artigo do cara do Magic lá, que ele comenta, né? Ah, as cartas Mythic Rare são elas que vão vender o booster. As outras são as que vão jogar mais, né? Então, tem esse lado aí também. Eu lembro de ler algumas coisas sobre o Hearthstone também. Eu lembro de ver um vídeo de um cara reclamando que toda carta agora que adicionar no jogo vai ter que ser uma carta melhor do que a carta anterior, da carta base. Que os dois têm 2 custos de mana, só que essa outra aqui é uma carta nova e ela tem que ser diferente para justificar a existência dela. Então tem uma keyword nova, tem alguma coisa nova pelo mesmo custo. Então é uma carta que faz mais coisas pelo mesmo custo. Então acho que Power Creep o nome, né? Você vai adicionando conteúdo novo e tendo que escalar o poder delas. Chega uma hora que tá todo mundo só soltando Hadouken, né? Isso, Mas eu queria falar um pouquinho sobre o meta. O meta é uma coisa muito, muito legal, muito bonita de você ver criando no seu jogo, né? Porque é uma das vantagens de ter um jogo online que você consegue atualizar. Então, a comunidade também está querendo discutir, o que na opinião deles está forte, o que eles queriam ver no jogo numa atualização futura. E aquilo que a gente falou, nunca é a intenção do game designer fazer um meta muito forte de um lado só. Mas é muito curioso você ver testes internos, você vê o QA, você vê a gente jogando o jogo, a gente cria os nossos metas, né? Mas quando vai para a rua, nossa, é muito legal de você ver a galera tentando coisas completamente diferentes que você nunca pensou. E aí, assim, a gente às vezes tem que correr para balancear um negócio que está muito quebrado, que a gente não descobriu, não tinha pensado, né? Nas interações das cartas. Passou, né? Acontece. Exatamente. E ao contrário também, às vezes umas estratégias que a gente achou que eram legais e a galera não viu muito interesse. Então, a gente também tem que olhar para isso. Uma coisa também que vale ressaltar sobre o metagame, né? A gente nunca quer que a galera fique jogando só com um deck, né? Isso faz com que o jogo comece a ficar boring, muito previsível, mas ao mesmo tempo tem esse lado muito legal que o Peter comentou sobre a comunidade, longevidade de um jogo, em que no Gwent, por exemplo, né, que ele tem uma estrutura de 3 rodadas, a galera depois de um tempo começa a conseguir identificar qual deck que a galera vai usar. Então, se você usou isso aqui na primeira rodada, pô, então eu acho que você vai ser um deck mais longo que vai ganhar na terceira. Então eu vou mudar a minha estratégia aqui para tentar ganhar de você na segunda. Então tem umas paradas muito legais emergentes que acabam aparecendo por causa do meta, assim. Gente, a gente tá falando aqui do balanceamento do card game, né? Mas o jogo que vocês trabalham hoje, ele não é necessariamente um deck building, né? Não é um jogo em que eu tô comprando cartas e montando e fazendo uma estratégia como o Magic ou o Marvel Snap, por mais simplificado que o deck building do Marvel Snap seja. E vocês ainda têm que estar fazendo sempre uma atualização à medida que vai acrescentando um mundo novo, vai acrescentando novos conteúdos ou novos personagens. Como é que vocês fazem para não virar o power creep, que foi o que o Peter falou ali, né? Então, beleza, no primeiro cenário, como é que eu garanto que as cartas que ele tem, o jogador vai conseguir vencer tudo aquilo, vai ter um desafio interessante com os inimigos. Nos cenários mais à frente, isso vai continuar relevante, mas eu vou adicionando cartas que mudam um pouco a estratégia dele. Então, como é essa parte de pensar exatamente a construção da estratégia a longo prazo, também evitando o power creep? Então, acho que a resposta para isso num jogo que nem o nosso, que é um roguelike, roguelike deck builder, é personagem. Um personagem novo, ele traz uma dimensão totalmente nova que não afeta um outro personagem, o gameplay de outro personagem, a progressão toda, né? Então, apesar de ele não ser um deck builder na raiz, na construção do baralho fora, ele é um roguelike deck builder, isso é, o jogador ele constrói o baralho durante a progressão, né? E aí não é simples, a gente não é saudável para um jogo que nem o nosso, de roguelike deck builder, adicionar muitas cartas
para um único personagem, porque quando você está adicionando cartas na opção, que é um roguelike, que é aleatório para ele encontrar durante o jogo, você acaba tirando a chance, a porcentagem de vir cartas que ele já gosta, ou cartas que ele quer que venham. Então, a gente Uhum. toma muito cuidado na hora de adicionar cartas novas para um personagem. Então, aí voltando lá no que eu falei no começo, acho que para esse tipo de jogo, que nem o nosso, adicionar um personagem novo, que não afeta esse gameplay que já tá legal, que o pessoal tá gostando, é o melhor caminho. Mas se quiser complementar. Eu ia falar que na questão de power creep e afins, né, nesse tipo de jogo, tipo nosso, que tem metagame, tem progressão externa e tem N outros sistemas que interagem, que não é só, tipo, carta contra carta, né, no nosso é carta contra inimigos e tem mundos diferentes e afins. É uma coisa que a gente usa para lidar com essas estratégias que são mais fortes, os próprios desafios, né? Então, pode ser que nesse primeiro mundo aqui ele tenha menos cartas para ajudar a galera a passar ele logo e aprender bem a mecânica. Aí mais para frente, a mecânica que ele aprendeu lá pode não ser tão forte porque os inimigos são diferentes. E aí a galera vai tentar se adaptar ali. E por outro lado também, os sistemas de fora, né, os equipamentos que tem no jogo, eles também auxiliam a ditar um pouquinho como que a galera pode mudar a estratégia. Pô, ganhei esse equipamento raro aqui, agora eu posso tentar essa estratégia nova, ela pode ser mais forte aqui, né? Então, tem algumas outras coisas que dá para fazer desse lado. Essa progressão que vocês têm fora do jogo, eu sinto também que ela também consegue dar um ótimo apoio para o cara conseguir sentir que ele está evoluindo também, né? A progressão do cara, mesmo, tô pegando sempre a mesma cara de dar 2 de ataque e ganha 1 de escudo, sei lá. Mas por eu ter evoluído o meu personagem, agora ele é mais forte, e agora que eu for enfrentar de novo o inimigo X, que antes me batia mais, agora ele não bate tanto, né? Então o senso de avanço também dá para acontecer, dado essa evolução que acontece atrás, né? Eu senti isso jogando um pouco Card Guardians e, eu senti, se eu ficar aqui batendo a cabeça, em algum momento, claro, eu vou ter uma estratégia mais interessante, mas eu vou em algum momento evoluir meu personagem igual um roguelike mesmo, né? Um roguelite, pode-se dizer, que ele vai ficando um pouquinho mais fácil cada run que você passa, se você fazer as evoluções do personagem. 100%. E isso é mais casual também, né? A galera que talvez não tenha muita experiência com jogos de carta tem esses outros sistemas que estão levando ela um pouco para cima, assim, para progredir. E aí, nesse tempo que o sistema está ajudando ela, ela também está aprendendo, né? E aí, em Uhum. algum momento, isso só vira um complemento e não uma necessidade, né? Isso é legal. Muito legal, muito legal. Bom, gente, tá. Vocês estão lá desenvolvendo lá o card game, vocês estão colocando novos personagens, você está começando a colocar cartas ali diferentes para eles e tudo mais. Mas o que vocês falam que, mano, não pode fazer? É melhor não fazer isso aqui, porque senão você vai estragar seu jogo. O que vocês evitam quando vocês estão fazendo, por exemplo, o balanceamento do jogo? Loops. Acho que é importante a gente não loopar as coisas. Às vezes acaba acontecendo, né? Igual o Peter falou, a gente faz uma parada e bota na rua, a galera joga de um jeito e o bagulho fica absurdo. Então, no geral, coisas que são autossuficientes e acabam quebrando o jogo, né? Acho que isso a gente sempre tenta evitar. Falando, a gente comentou brevemente antes, mas acho que vale enfatizar aqui, eu acho que é a questão do balance das cartas em si, né? Não ter uma escolha muito óbvia, apesar de poder ter algumas cartas que elas funcionam em múltiplos arquétipos, né, em múltiplos decks, tem uma carta que é muito óbvia, que quando ela aparece, o jogador sempre vai pegar, é algo que a gente que não deveria fazer, né? Apesar de óbvio, é isso. E que as cartas também não pareçam muito iguais, né? Igual você falou, né, tem estratégias diferentes e afins, mas se você vai ver 3 cartas para você escolher e você fica muito em dúvida do que você vai pegar, porque elas ficam mais ou menos a mesma coisa e você só pega por pegar, a gente está fazendo uma experiência estranha, né? Então é bom dar espaço também para outras estratégias mais laterais. E aí, também falando do lado de inimigos, né, de desafios, ter desafios com uma única resposta também é algo que não é saudável, né? Aí o jogador que deu azar, não apareceu uma carta específica ou uma estratégia específica para ele derrotar esse inimigo, é meio frustrante, né? Ele fica reiniciando toda a run tentando achar a resposta para aquele inimigo.
Então, Sim. ter mais de uma resposta para um desafio é melhor. No começo do papo, o John trouxe que qual era o foco, né, que a gente tem que ter ao balancear um card game. Mas eu queria ser um pouco mais específico. Eu queria entender por onde que eu começo balanceando um card game. Bom, obviamente, cada card game vai ter seu olhar, né? Tipo, se a gente estiver falando do Mico ou se eu estiver falando do Magic, que tem muitas variáveis. Mas vamos utilizar o Card Guardians como o exemplo, né? Qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu estou adicionando cartas novas, criando, por exemplo, novos desafios? O que é que eu tenho que olhar nos meus números, na minha lógica? O que é que eu tenho que pensar ao começar o balanceamento de um card game? Eu acho que primeiro você tem que saber traduzir o que você está fazendo, né? Tipo, quanto vale um ataque? Quando a pessoa vai jogar essa carta de ataque, ela vai valer um ataque, mas se ela joga uma carta de defesa, ela está deixando de atacar para defender. Então, qual que é o impacto disso no jogo? Então, não daria para a gente pegar uma carta que faz ataque, sei lá, 100 vezes e colocar lá, porque a gente também está olhando para quanto que isso vale com relação à vida do inimigo. O jogador não pode pegar uma carta e a gente sabe que ele, sei lá, vai atacar N vezes durante cada turno, e aí essa carta passar muito desse threshold de N vezes, e porque ele vai quebrar, né? Então, para mim, eu acho que o mais importante é a gente saber essas unidades de medida, né? Quanto vale cada coisinha, e aí a partir daí a gente consegue brincar e tweakar e ajustar. E em relação a ter cartas demais, por exemplo, puta, eu sei que hoje em dia, né, a galera sempre fala, puta, tem os Legacies que usa todas as cartas, mas o que tá acontecendo agora no momento é, vai ser só essa pool de cartas que tá valendo. Isso acontece também pro jogo de vocês, onde vocês têm que talvez sentir que tem carta demais, e remove alguma das cartas que você acha que não tá bacana. Como é que é essa experiência fazendo o balance das cartas de vocês? No nosso jogo não tem muito isso que a gente comentou, né? A gente evita adicionar muitas cartas novas, né? Mas, Manja, acho que se tu quiser comentar mais como que era no Magic, que tu trabalhou. É bem diferente quando olha para esse tipo de jogo, assim, né? O Magic e o Pokémon, eles têm esse sistema de rotação, né? Que serve para que a galera não fique jogando muito o deck meta por muito tempo e aí queira comprar novas cartas, e também para que a galera que está começando não precise de aprender todo um leque de cartas gigantesco para começar, né? O Yu-Gi-Oh! Já faz diferente, né? Ele tem uma lista de banidas, ele já é um pouco mais granular nesse sentido, mas tem esse lado daí. Manja, você tocou num ponto que eu queria explorar um pouquinho mais. A gente tá falando de card game, né? Então, vamos colocar o Magic, o Yu-Gi-Oh!, o Hearthstone, esses jogos que a longo prazo vão trazendo novas cartas. Como é que eu faço exatamente para evitar essa barreira de entrada para um novo jogador que, pô, beleza, eu não tô entrando mais vou pegar a época do Yu-Gi-Oh!, eu não tô entrando mais com o deck do Seto Kaiba ou o deck do Pegasus. Porra, já tem inúmeros decks, inúmeras cartas que você pode comprar. Mas também garantir que não tenha, tipo, um deck forte, sabe? Então, e garantir que os meus jogadores que estão jogando, eles não fiquem só jogando, beleza, eu comprei o deck do Pegasus lá em 2000 e lá vai bolinha, eu não preciso mais atualizar o meu deck do Yu-Gi-Oh! Então, como essa estratégia normalmente é feita nos jogos hoje em dia para garantir que continue a monetização, mas também que os jogadores que estão entrando entendam o jogo logo de cara? Nisso dos jogadores que estão entrando, né, tem algumas abordagens diferentes, né? O Magic, ele, acho que uma vez por ano, ele lança um base set. O base set, ele não vai ser nada muito excepcional, mas normalmente é o que a galera vai comprar porque ele vai ditar agora uma base para a galera começar a jogar.
Então, ele tem as mecânicas mais explicadinhas muitas vezes, e isso ajuda bastante, né? Então, acho que do lado do Pokémon também tem essas questões, né? Você compra o deckzinho básico lá, que é mais barato, e aí ele tem mecânicas mais simples para você começar e aprender e interagir, enquanto a cada nova rotação, os decks que estavam fortes vão, tipo, perdendo parte deles, sabe? Tipo, tem um deck que ganhou o campeonato X, passou um período de rotação, sei lá, 4 cartas dele já não estão valendo mais. E Hum, aí, quando ele adapta, talvez não fique tão forte assim. Tipo, não necessariamente o deck inteiro vai parar de valer, mas sim. se tira só um pouquinho, já faz uma diferença. É E chacoalha, né? Já é uma. E o cara tem que pensar de novo, né? sim, e acontece ao mesmo tempo, né? Eles tiram e eles colocam outras. E aí isso gera N outras interações de abrir novos decks e tal, né? Então, é bem, bem divertido de acompanhar esse tipo de coisa. Eu queria complementar e falar um pouquinho sobre mais jogos online, né? Eu vou dar um exemplo agora do Marvel Snap, que eu acho que aqui todo mundo jogou. Lá tem as pools, né? Tem o starter deck se começa, depois se libera umas cartinhas mais simples no começo. Então tem todo esse onboarding do jogo que ele vai meio que guiando o jogador, explicando, liberando aos poucos novas cartas. E eu acho que o próprio matchmaking aí ajuda balanceando, colocando jogadores novatos com novatos aí. Aos poucos vai aparecendo cartas novas. Quando aparece uma carta nova no Snap, ele dá destaque, né? Ele aparece na tela, então o jogador Sim, verdade. consegue ler e ir aprendendo com passinhos pequenos. Isso acontece também em outros card games e que nem eu estava falando, o próprio matchmaking ajuda a regular isso, né? Então, inclusive, uma das coisas, das minhas críticas ao Marvel Snap é a falta de poder escolher as cartas que eu quero, né? Eles adicionaram a lojinha lá, mas, nossa, demora muito para você conseguir uma carta que você quer e tem que dar sorte, né? Você tem que ficar esperando, exato. Tem que ficar esperando aparecer ela, né? Aí, se você apareceu e você perdeu, ferrou, né? Puta, espera de novo. Tem que ficar entrando na loja toda vez, sim. Eu sofro isso com skin de Valorant, imagine com carta de jogo que você realmente precisa dela para fazer um deck que você quer. O Marvel Snap, ele traz uma coisa que eu acho interessante, que ele valoriza a mesma carta também à medida que você tá com ela, né? Ela não muda em questão de gameplay, mas você utilizar ela mais vezes torna a carta mais bonita, torna ela mais foil, né? E isso faz você avançar. Aí ele criou todo um sistema dentro do jogo que faz você avançar mais e conquistar outras cartas. Então, utilizar uma carta por mais tempo também garante você coisas a longo prazo, né? Ótimo ponto, Pedro. Tem muitos outros card games que têm esse esqueminha, né? Por eles terem um metagame ali por trás, eles incentivam você a jogar essas cartas mais vezes, porque é um incentivo para você aprender mais. E aí eles te recompensam com currency ou de liberar mais cartas também, né? Que é algo que você quer. Eu acho isso sempre muito, muito saudável. Bom, gente, eu queria voltar a falar um pouquinho mais do dia a dia de vocês. Eu acho que a pergunta também que a gente sempre faz é sobre ferramental. Eu queria entender para vocês como que vocês fazem, quais são as ferramentas que vocês utilizam hoje no dia a dia e principalmente quais são que vocês utilizam para realizar balanceamento dos jogos, das cartas, para ver se o jogo tá rodando certinho. Acho que planilhas é sempre bom. Um A clássico, né? gente porque é uma coisa que a gente consegue fazer fácil do lado do GD, né? Quem consegue fazer mais pro lado do código obviamente muito legal, mas a nível de planilha é muito bacana de você ter, porque é como se ela te guardasse uma informação que você não precisa pensar toda hora, né? Então, você está fazendo uma carta, você vai definir a raridade dela. E aí, se toda vez você tiver que pensar, putz, carta rara tem que atacar quantas vezes mesmo? Ah, tá, então vou lá pesquisar qual carta rara e ver todo esse rolê, dá um trampo, né? Então, se tem algo ali que você já pensou e colocou como regra, que te ajuda nesse sentido, é bem bacana. E aí, ainda em cima disso, né, é interessante que o designer também tenha a visão dele de se está fazendo sentido e dar manutenção para a ferramenta, né? Que se ficar cegamente só usando ela, né, o jogo acaba
perdendo alma, né? E pode ficar bem boring. Os números podem estar batendo e tudo funcionando, mas o jogo pode estar chato. Então tem toda essa intenção por trás. E eu acho que eu comentei antes, e está aqui no tópico, que é o lance de você analisar os dados também e se você tem uma comunidade ativa, também ficar de olho, né? Ver o que a galera está mais usando. Às vezes tem uma estratégia está muito chata, ela não é necessariamente um meta, mas tem uma coisa muito chata que está no jogo, pode estar afastando os jogadores. Então são outros dois lugares para olhar também. Comunidade é uma coisa muito massa, né? É muito legal de ter, porque a galera comenta bastante, normalmente é muito apaixonada e você pega muitas informações interessantes que você pode usar também para a comunidade, né? Então, a galera tá comentando sobre uma carta que eles gostam muito, beleza, a gente sabe se ela é forte ou não, mas às vezes tem uma galera que, tem tal carta, eu sou apaixonado nessa carta, eu só jogo com essa carta, e é a paixão da pessoa. Aí você pode, às vezes, dar uma atenção para ela, né? Tipo, pô, vou fazer um negocinho aqui, porque ela não vai quebrar o jogo. A gente balanceou ela de forma com que ela não quebrasse. Mas a gente também consegue conversar um pouco com os jogadores dessa forma, né? Vocês utilizam o quê para ter esse acesso com os jogadores? No Card Gardens a gente tem um Discord, onde a galera interage lá e muitas vezes até reportam bugs e afins, né? A galera é bem ativa do lado de lá. Então, nesse sentido de comunidade, é mais por lá. Tem o Reddit também, que aparece, mas o Discord o pessoal comunica mais. Pô, que legal. Tá, beleza, eu fiz ali minhas cartas na planilha e tal, mas vocês mesmos falaram, né, que, por exemplo, no Card Guardians tem alguns inimigos que não tem uma estratégia só para eu vencer, e o Card Guardians, eu não necessariamente estou comprando e montando o deck, né, dependo, de certa forma, de um pouco de sorte do que vai vir para minha mão. E aí, eu queria saber como é que eu, game designer, eu faço para balancear, sabendo, porque em jogos determinísticos, né, por exemplo, alguns jogos de RPG, você consegue garantir que, pô, aqui o meu personagem, ele tá provavelmente com essa arma, ele tá com isso daqui e tá nesse nível e por isso ele vai conseguir passar desse inimigo. Já no de vocês tem um ponto de sorte e tem um ponto de decisão do jogador também, tipo, pô, eu quero essa ou essa estratégia. Então, vocês levam em consideração diferentes estratégias na hora que está pensando no inimigo, né? Vocês já meio que comentaram que não pode ser um inimigo com uma estratégia só para vencer, mas vocês pensam em como garantir que o balanceamento está funcionando para diversas estratégias? Alguns jogos acabam usando alguns outros sistemas para auxiliar isso, né? Então, o Slay the Spire ele tem um sisteminha que quanto menos você pega uma carta rara, mais tem chance de aparecer a carta rara. Então, ele meio que tenta te garantir que até certo ponto do jogo você vai ter essa força para conseguir passar, né? Essa é uma das formas de lidar também. A gente também gosta muito de jogos roguelike, né? E nesse tipo de jogo, nem sempre o jogador vai dar sorte e nem sempre vai dar azar, né? E para a gente isso traz uma oportunidade de um jogador ter diversas experiências na mesma fase, né? Ele está jogando no mesmo nível. A primeira vez que ele joga, ele não conhece, ele não sabe o desafio que ele está jogando. Às vezes ele está pegando baseado em experiências de mundos anteriores ou baseado no que ele acha que vai ser legal. E às vezes ele chega num desafio e fala, puta, esse monstro aqui, essa estratégia que eu estava vendo, ele dá counter 100%, assim, tipo, não tem nada a ver o que eu fiz, né? E aí ele pede. A próxima vez que ele vai jogar, ele pode dar sorte no Slay the Spire, por exemplo, de conseguir uma relíquia super legal e aí ele vai fazendo estratégias diferentes, e é isso que é a magia de um roguelike deck builder que nem o nosso, assim. Eu acho que toda run vai ser diferente, e toda run ele vai ter que se adaptar, né? Então, o jogador que conseguir se adaptar com a sorte e com o azar que ele está tendo durante a run, é o jogador que vai performar melhor. Só que, para balancear isso, a gente tem que testar muito, né? Tem que ver tem usar outras ferramentas também, que nem a gente falou antes, né, do que a gente usa para balancear. Então, não é só o feeling, não é só os testes, mas testes são bem importantes. Um dos outros lados para balancear nesse sentido
do Card Guardians, né, que é um roguelike, que você vai montar a sua estratégia pouco a pouco, igual o Peter falou, você pode dar azar ou não, é ver a nível de volume, né? Quantas cartas que iniciam uma estratégia, quantas cartas que vão finalizar uma estratégia, e em quais momentos que a gente habilita que o jogador tem essas cartas. Isso é legal de pensar e balancear para que o jogador vai começar uma run, ele consiga pegar uma carta que vai fazer algo. E aí, quando ele tá lá mais pra frente, tudo bem ele pegar uma carta que vai usar algum recurso ou coisas desse sentido, porque ele já buildou alguma coisinha, né? Então, tem outros pontos que dá pra atacar nesse sentido. E só acho que entrando mais a fundo do que o Maia já falou, eu acho que essas cartas que tem, a gente chama de soft synergy, né? Elas têm uma sinergia mais geral, que interage, que funciona bem com outros arquétipos, dá uma chance para o jogador ir montando algumas coisas, e aí lá na frente ele descobre uma carta que funciona muito bem com duas que ele tem no baralho, e isso é o suficiente para ele fazer um combo legal e tipo, conseguir vencer uma run. Né? Então, nem toda run o jogador precisa quebrar e ficar super forte, mas um jogador que consegue se adaptar, ele consegue com frequência ganhar nesses jogos. Normalmente o jogador não escolhe uma coisa que ele vai usar durante a run inteira, né? Ele começa e aí ele vai tateando ali o terreno e aí depois ele faz um commit. Agora eu vou usar isso daqui porque veio essa carta muito legal. E aí ele tenta buildar a partir dali, né? Gente, eu queria que vocês falassem um pouco mais, vocês já comentaram um pouco, né? Mas eu queria ouvir mais vocês falando sobre prototipação e playtests. Como é que é o fluxo de vocês em relação a isso? Como é que acontece esses testes? E como é que vocês testam para ver, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando? Vocês fazem algum tipo de prototipação antes? Ou colocam no jogo e torce? Como é que funciona? A gente tem ferramentas que a gente consegue testar dentro do jogo, né? Então, a gente consegue, primeiro a gente cria a ideia, o design das cartas, seta os objetivos, a gente meio que seta o target de para onde a gente quer ir, gera algumas ideias de cartas e a gente consegue testar dentro do jogo em alguns cenários diferentes, né? Então, como que funciona no mundo tal, como que funciona contra tal inimigo, como que funciona com cartas, a gente consegue simular estágios avançados já de decks, né? Como que funciona em certos decks, e vai muito desses testes em si. Pô, que legal. Também, quando a gente avança mais sobre isso, a gente consegue passar para o pessoal da empresa testar e dar feedback também. Isso é muito bacana quando você tem uma equipe participativa, porque você consegue fazer um teste focado em algo que a galera já conhece, né? Então, eu quero testar esse negócio aqui específico. Você pode falar sobre esse arquétipo que a gente está colocando? Como que foi essa parada? Então, tem alguns inputs que a gente não teria se a gente fosse testar com alguém que nunca jogou o jogo, por exemplo, ou talvez com alguém da comunidade, como que seria diferente, né? A forma de olhar. Eu vou falar um pouco do que eu sei dos The Spire. Eu sei que eles tinham uma comunidade que ajudava eles a testar e passar feedback. Então, é algo que ajudou bastante. Eles tinham jogadores que faziam isso de graça, né? Eles recebiam uma build antecipada, eles jogavam bastante, davam feedback e os desenvolvedores usavam isso também para balancear. A gente, assim, falando um pouco do Revert Machines, lá na época que eu estava na Hoplon, a gente fez isso com alguns veteranos, né? A gente chamou eles na empresa. Pô, muito foda. Da hora. E testou um personagem novo lá com eles e pegou feedback, foi bem interessante. Então, se conseguirem testar com o seu público, é muito maneiro, assim. Gente, saindo um pouquinho sobre essa parte, hoje a gente tem muito card game free to play, né? A gente teve o Marvel Snap, que é um grande sucesso, também o grande sucesso Card Guardians. A gente tem também alguns outros jogos que eles não são necessariamente free to play, mas que eles adotam um caminho ali meio termo, né? Em que ele é free to play, né? Você não precisa pagar para jogar, mas para ter melhores cartas você precisa acabar pagando.
Mas a gente também tem um modelo tradicional, que o Manja já mencionou alguns deles, né? Como o Magic, em que você tem que comprar um deck de cartas para participar. A gente está falando do Pokémon, Yu-Gi-Oh! Então, vocês enxergam alguma diferença maior, seja no metagame, seja até mesmo no balanceamento desses jogos? É, tem uma coisa que é interessante a nível de free-to-play, mas eu acho que principalmente em jogos live, em que a galera consegue mexer e dar manutenção por muito tempo, né? Que é você testar coisas e trazer coisas diferentes em que a galera não arriscaria em outro cenário, né? No Magic, você tem que ter muito controle do que você está fazendo, porque isso daqui pode ou vender muito mal, ou vender menos, ou quebrar alguma coisa, atrapalhar um evento, sabe? Coisas assim. Mas teve recentemente uma live da galera do Runeterra, e que eles comentaram que no estado do projeto deles de agora, eles conseguem ser um pouco mais, arriscar um pouco mais no balance e colocar alguma coisa um pouco mais forte ou mais fraca do que era antes, porque eles têm essa frequência de updates que habilita isso, né? Então, isso traz interações bem interessantes lá. Maneiro isso, mas eu não cheguei ainda a ver a live, acho que saiu essa semana. Vou ver, mas eu estava pensando, a hora que você perguntou, Pedro, eu estava pensando sobre o Marvel Snap e as cartas que eles têm adicionado. A sensação que eu tenho lá é que as cartas são muito fortes. E aí, era uma reclamação que o pessoal tinha no LoL também. Pô, os caras estão vendendo personagem e lançam personagem super forte, e isso é um pouco suspeito, né? Uhum. Então, é um pouco mais complicado, porque ao mesmo tempo você quer vender, mas ao mesmo tempo você não pode quebrar o jogo, né? Fazendo algo pay to win, assim. Só comentando sobre isso. Boa. O Marvel Snap, eu acho que ele ainda tem um ponto que ele trabalha... Assim, qualquer produto da Marvel agora, ele tem uma certa ligação com o MCU, né? Então, porra, o Marvel Snap, se você vai lançar o que é que seja do MCU Pantera Negra, você vai ter que lançar um deck do Pantera Negra. Se você vai lançar, sei lá, o Spider-Man, o Spider-Man agora, né? O Into the Spider-Verse, não é Into agora, eu já nem sei qual é o cenário novo. O 2. É o 2. Exato. Mas bem, você vai lançar também um deck temático disso. E aí, entre um ponto que eu vejo, assim, bem claro, né, que eu não tenho essa necessidade, por exemplo, no Magic e no Pokémon, de estar lançando naquele momento para poder surfar aquela hype e poder gerar uma grana com o que está lançando, porque, né, é dependente mesmo que você lance isso daí e aproveitar esse momento para ganhar essa grana. Bom, é isso. Foi só uma divagação aqui. Bom, gente, eu queria ouvir mais de vocês sobre histórias de balanceamento, de desenvolvimento de deck, coisas inusitadas que aconteceram com os usuários quando vocês testaram coisas e colocou na mão deles, ou histórias de sucesso, não sei, histórias de fracasso, mas histórias envolvendo todo esse universo de desenvolvimento de jogos de deck build. Vocês têm uma história engraçada pra gente, mais desse universozinho aí de que já rolou com vocês. Eu cheguei a dar uma dica no comecinho, sei lá, em algum momento, é, que é aquela parada, né? Você vai lá e você faz o design do negócio, você testa e vê com a galera, e pô, isso aqui ficou legal, isso aqui ficou da hora. Aí você joga pra rua e a galera acha um super combo muito louco que, enfim, não necessariamente quebra o jogo, né? Mas que você não tinha a sua intenção ali, né? Então é engraçado, a gente fica um pouco preocupado, assim, né? Mas nessa ocasião foi legal que a pessoa estava se divertindo muito, né? Então mesmo Ah, que a gente sim. vai mexer um pouquinho, assim, foi muito da hora vendo a pessoa super animada, nossa, olha o que eu consegui fazer aqui e tal. Então O Power Fantasy é real, né? Não tem jeito, né? Porra, explodir o mundo com um clique deve ser uma delícia sim, mesmo. 100%. E
às vezes a galera fica até, ela descobre algum exploit, alguma coisinha assim, eles ficam tentando fazer mais e mais, né? Então, tipo, em algum Uhum. momento lá do Card Guards, a galera ficava postando, olha o tanto de energia que eu consegui, olha o tanto de fúria que eu consegui, por causa disso aqui, que eu fiz tal coisa. Sim, sim. Então é bacana de ir acompanhando e às vezes até vale a pena deixar um pouquinho a galera brincar lá, e aí depois você mexe, né? Mas aí varia bastante. Que legal, que legal. Os jogos grandes aí que a gente tem no mercado, a maioria tem mecanismos aí para desabilitar e remover carta aí no live, né? Então, assim, quando acontece algo engraçado, algo muito maluco, eles já conseguem apagar o fogo, né? Eu acho que a historiazinha do. É que ele é pensar de como que o cara descobriu a Black Lotus ali, né? Que, porra, imagina o cara que percebeu que dava pra fazer isso a primeira vez, deve ter sido muito legal, assim, tipo, caralho, meu irmão, ninguém, eu sou imbatível, né? Sim. Um jogo físico ou um jogo que nem o nosso, que a gente precisa lançar um update, é um pouco mais complexo, né? Você diz o físico ser mais complexo, né, do que o... De balance, não, de corrigir algum problema, né? Ah, sim, sim. Aí é tipo, ah, não, pô, isso aí foi o design mesmo. A gente queria isso. Foi Mas intencional. entende. E aí, gente, eu queria. A gente tá chegando perto do fim, né? E eu queria que vocês falaram várias coisas, vários ensinamentos, mas se cada um de vocês pudesse dar uma dica para quem fosse balancear um card game, qual dica você daria? E aí a gente vai começar pelo Manja. Eu acho que eu vou comentar de novo o que eu falei antes, né, que é você ter conseguir definir unidades de medida das coisas que você está usando, né? Então, tem até um vídeo no YouTube da GDC que chama A Course About Game Balance, que é bem interessante e a pessoa fala disso, né? Que é quanto que vale tal coisa de um lado, quanto que vale tal coisa do outro lado. Eu acho que isso ajuda bastante você a balancear. E aí é um pouco nisso também de você ter essa âncora. Quando começa a ficar muito complexo, você tentar não se deixar levar a toda essa complexidade, né? Você ter um modificadorzinho na sua ferramenta para cada uma das coisas de interação que tem no jogo, porque isso vai falhar, né? Você não vai conseguir prever. Então, em algum momento vale você simplificar um pouquinho e dizer que, então, o que que significa uma carta ter tal condição? É, Isso significa que vai ser mais difícil, então ela pode valer um pouco menos. E aí você começa a criar esses grupos que te ajudam a balancear mais para frente, né? E aí o resto é você ir analisando dados, testando, jogando e tal. Então isso facilita bastante. Eu queria pegar isso que o Manja comentou e complementar. Eu acho que o lance é começar, né? E aí esse lance de começar algo num lado mais simples é o que te ajuda a começar, né? Então, coloca a mão na massa, coloca as coisas na planilha e tenta manter simples no começo, a não ser que a demanda e que você realmente precise deixar as coisas um pouco mais complexas, você vai incrementando. E tem gente que às vezes tem muito, eu preciso fazer perfeitamente balanceado e começa a colocar várias variáveis e tudo mais e fica difícil de manejar ali, né? Mas eu acho que eu queria dar uma outra dica, que é, cara, olha para jogos semelhantes que você quer fazer. Então, eu vou dar um exemplo. Se for um roguelike deck builder, olha para um Slay the Spire e olha, estuda, olha como que eles fizeram, olha o processo que eles fizeram. Eles têm muito mais experiência nisso. E aí tenta identificar problemas que você quer solucionar em relação ao balance ou o que você quer fazer de diferente. E aí, a partir disso, a partir dessa análise, você começa a montar em cima de algo que já é seguro, né? Então, tentar inovar muito, fazer uma coisa 100% diferente de algo que você quer fazer do gênero, é meio arriscado, né? Na questão de balance e outras coisas. Inclusive tem vídeo na GDC sobre. Eu tenho quase certeza que é do Balance e do Slay the Spire, né? Então já é um ponto aí para dar uma olhadinha, quem quiser conhecer.
E antes da gente partir para a nossa perguntinha tradicional, eu queria saber de vocês também uma dica do que, assim, o Pitcher já meio que foi explorando esse lugar, né? Mas uma dica do que não fazer, porque hoje a gente tem um mercado, de certa forma, saturado de card games, né? E o Marvel Snap conseguiu trazer uma inovação, trazendo um card game um pouco mais simples. Então, se vocês fossem dizer para as pessoas, pô, se estiver começando a fazer o seu card game, tenta não ir por aí. Teacher, o que é que você diria para essa pessoa? Tentar, primeiro, tentar entender o que você quer trazer de novo, né? Não tentar fazer uma cópia. Às vezes o que você quer trazer de novo não é necessariamente no design, não é o gameplay, alguma coisa assim, às vezes é uma história ou alguma coisa artística, aí tudo bem. Mas falando especificamente do gameplay de cartas, é tentar entender o que você quer fazer de diferente, né? O que você quer propor. E aí, então, não copiar tudo, mas tentar copiar o que deu certo, né? Então, esse lance do começar a partir de alguma coisa que você já conhece, alguma coisa que já deu sucesso, é um bom caminho, mas tentar entender o que você vai diferenciar. Eu ia comentar algo bem nesse naipe do que o Peter falou, né? Vocês não tentar inovar em tudo. Então, escolhe a parada que você acha que vai ser o diferencial do seu jogo, dá atenção para ela, prototipa, vê como que fica, se isso ficou legal mesmo, e aí a partir daí você pode ir construindo em cima dessa parte que você está inovando, e enquanto isso você... como é que é a frase lá? Dos ombros de gigante, enfim, não vou falar completo, não lembro, mas é isso, se aproveita um pouco da comunidade do mundo aí. Boa, muito bom. Gente, vamos para a nossa última perguntinha, então. Como o Pedro comentou, a nossa pergunta tradicional, última pergunta do Game Design de Bolso. E a gente queria ouvir de vocês, falando de joguinhos, né? E falando de indicações profissionais, a gente queria uma... Esqueci a palavra. Indicação. A gente queria uma indicação, então, de joguinhos para a galera jogar, que vocês acham que vale a pena a galera jogar, para experimentar, para ver se achar legal. Pode ser do universo de deck builders e jogos de carta, ou não. Se vocês quiserem falar de qualquer outro jogo, tá aberto. Joguinhos que vocês curtiram e também, claro, de profissionais. Vocês já falaram do pessoal da GDC aí, mas outros profissionais que vêm à cabeça de vocês, que falam, porra, esse cara é muito legal a galera seguir, para aprender mais sobre... Pode ser sobre game design de deck build, mas também pode ser de qualquer outro ramo da profissão de desenvolvimento de jogos. Então vamos lá. Pitcher, por favor, um joguinho da hora e uma indicação profissional, se tiver, claro. Atualmente eu tenho olhado mais para jogos single player de card games, né? Então, vem alguns na cabeça, mas eu vou tentar recomendar alguns um pouco diferentes, assim. Tem o Voice of Cards, que é um jogo de RPG. Deixa eu confirmar se esse nome é Voice of Cards. É um jogo... Tem uma historinha muito legal. Eu acho que enquanto eu estava começando a jogar ele, eu estava vendo, nossa, eu acho que muita gente não vai olhar para ele como um card game, porque ele traz esse card game de uma forma mais narrativa, as cartas se mexem quando estão falando. É uma coisa bem... É um jogo bem... Eu gostei bastante, assim, como eles apresentam. Ele é de um desenvolvedor famoso, né? Eu acho que ele é do cara do Nier, alguma coisa assim. Isso, ele tem a trilha sonora, assim, você acha que é do Nier, né? É o Yoko Taro, acho que é. Isso, eu não sei o quanto ele estava 100% envolvido nesse projeto, mas ele está assinando aí esse jogo, é da Square também. Que legal. E lançou uma sequência, eu não vi a sequência ainda, mas é um jogo bem interessante. Aí, eu não sei se era mais algum jogo. Quantos você quiser, cara, fica à vontade. E se tiver alguma indicação de profissional, fica aí, senão tá suave. Eu acho que assistir essas palestras aí da GTC, especificamente do Zé Spire, eu acho que é interessante. Tem um outro cara do Gwent também, que é muito bom na GDC. Então, se eu procurar a Zé Spire, GDC ou Gwent, eu acho que era do Hearthstone, na verdade. Hearthstone na GDC, você vai encontrar uma palestra bem legal sobre balance de jogo. Foda, muito foda. Valeu. E bom, Manja, também, cara, um joguinho pra galera jogar e uma indicação de profissional, se você tiver.
Card Guardians, joguem Card Guardians. É Aí um sim, joguinho cara. muito divertido. É, mas real, joguem Card Guardians, ele é muito da hora. Ele é muito bom. A gente E sempre fala dele. Aqui a gente sempre fala, melhor jogo da TEPS. nice, nice. Mas eu ia comentar de novo sobre o Gwent. O Gwent, ele fez uma coisa bem diferente do que tinha tido antes em card games, que é esse esqueminha de pontos dele, né? Então, ele tem também essa ideia do truco do Marvel Snap, que é, eu vou passar esse turno ou não, né? Você tem uma ação ali que você decide se você vai terminar a sua rodada e aquela é a sua forma de trucar, né? Então ele veio antes do Snap com uma ideia parecida com isso, só que ele tem algumas estruturas diferentes que eu acho que é bem interessante de olhar a nível de game design e também de balanceamento. Você forma os decks com... cada carta tem um custo de provisão, acho que provisão em português, sei lá, e você tem que fazer o deck com até X de provisão. E aí é muito claro para quem está jogando, depois de um tempo, né, obviamente, por que que a carta está custando aquela quantidade em provisão. Porque se a carta está gerando valor, como é um jogo de pontos, né, a cada turno ela vai valer entre X e Y. Se ela é uma coisa instantânea, ela já vale outra coisa. Então, Sim. é bem bacana de estudar. Eu lembro que eu estudei isso quando eu estava balanceando o custo de mana das cartas do Magic Puzzle Quest e foi bem positivo. Recomendo para a galera estudar aí também. E a nível de profissional, eu acho que é da hora seguir o Ben Brode, que é o cara do Marvel Snap. Ele é bem comunicativo, ele participa lá e fala as paradas. Então, se você quer acompanhar e ver novidades de como que um jogo live está fazendo as coisas, eu acho que é da hora de seguir. Às vezes ele até comenta, tipo, tal carta tá. A gente tá de olho nessa carta aqui, porque parece que ela tá meio desbalanceada. Então, Que da hora. deve ser da hora de olhar desse lado. Acompanhar mesmo, né? Como é que legal que o cara ele fala, né? Que da Uhum, hora. sim. Bom, gente, muito obrigado pelo papo. Foi muito foda. Acho que a gente aprendeu pra caralho sobre card games, aprendemos sobre balance, sobre até o como fazer, como começar. A galera, acredito que tem muitas dores até, né? Pensar, puta, tem que fazer tudo. Legal que vocês deram muitas dicas valiosas pra galera que tá querendo começar e também muito, tipo, como se guiar a ser um desenvolvedor olhando para esse universo que, assim, mesmo estando uma enxurrada de card games que tem hoje no mercado, às vezes tem uns que são muito fraquinhos, né? E a gente às vezes nem entende por que que não é tão legal esse card game. E muito do que vocês trouxeram pra gente aqui mostra, né? Porque, porra, o cara não fez um sisteminha direito, X, Y, não fez uma sinergia interessante com as cartas. E, cara, eu acho que foi uma puta aula muito legal sobre game design no geral. Valeu demais. E, bom, queria abrir o espaço para vocês também divulgarem. Já falaram do Card Guardians, mas falem de novo aí. Quiserem divulgar qualquer outra coisa de vocês, o espaço é de vocês. Manda bala. Card Guardians de novo. Mas também, se quiserem me procurar no LinkedIn, mandar lá, tirar dúvida, perguntar as paradas, manda ver. Acho que deve estar Matheus Manja lá também. Fique à vontade. Eu ia comentar isso se o pessoal quiser testar Card Guard, se quiser passar feedback, se quiser trocar ideia aí sobre desenvolvimento de jogos no geral, mas também sobre card games, a gente fica feliz aí de trocar uma ideia. Então, se quiser procurar no Twitter, Lucas Pitcher, eu fico mais ativo por lá. Porra, foda. Muito bom. Valeu demais. E também obrigado, Pietro Amaraus. Valeu pelo papo aí, cara. Eu ganhei um nome sueco agora, esse Eu tô final. tentando, agora que você tá em outros países, né? Eu tenho que ser mais rebuscado com você. Vai que você. Tá bom. Não, gente, muito obrigado. A gente aprendeu realmente muito, né? O John comentou logo de início que, cara, fiz pouco card game, então vai ser uma aula, e foi realmente uma aula. Vocês estão bem preparados para isso, vocês conhecem esse universo e a gente chamou vocês para uma tarefa que não era fácil, né? Que é falar de card game em geral, Total. que, pô, tem card game pra caralho por aí, e ninguém é obrigado a saber de todos os card games do mundo. Mas vocês estavam bem preparados, vocês explicaram bem, trouxeram conhecimento e principalmente eu acho que vocês mostraram que game design, sim, cada jogo tem sua particularidade, mas tem o processo.
E foi muito bom ouvir vocês falando sobre o processo de balancear o card game. Foi muito interessante. Então, de novo, muito obrigado pela participação de vocês aqui. John, Olá. como é que você acha o GD de bolso na internet? Você coloca uma pedrinha e grita GD de bolso! Como é? Não. Bom, se você quer saber mais sobre o nosso universo de jogos e ouvir mais sobre desenvolvimento de jogos no nosso podcast, é só procurar a gente como Game Design de Bolso nas suas plataformas de streaming de podcast, então no Spotify e todas as outras que tem pela internet. Procura por Game Design de Bolso que você vai achar esse e vários outros episódios que a gente já fez. Ano passado teve episódio pra caramba e a gente tá fazendo um monte de episódio muito legal com uma galera foda. E também, claro, se você quiser seguir um pouco as páginas do GD de Bolso para saber quando que sai imediatamente o seu próximo podcast, é só seguir a gente lá no Twitter ou no Instagram como @GD de Bolso, que você vai seguir a gente tem fazendo alguns posts legais lá e sempre divulga as novidades. Show de bola? Bom, gente, muito obrigado a todos que ouviram o episódio até aqui, um beijão no coração de todos e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou. Valeu.